Olá, meu nome não é Igor, esse é o canal Igor Educação e no vídeo de hoje a gente vai falar quanto você precisa ter de dinheiro para fazer R$ 5.000 por mês utilizando opções. Então nesse vídeo aqui a gente vai ter uma conversa muito realista porque tem muita gente falando que é muito mais fácil por aí, então a gente vai sentar aqui, fazer a continha e ver de forma realista como você consegue fazer isso, tá? Além disso, nós vamos comparar com outros métodos tradicionais, por exemplo, fundos imobiliários, ações pagadoras de dividendo, etc. E ao longo do vídeo também uma ou outra dica sobre como fazer isso de forma mais segura, mais conservadora, mais tranquila, beleza? Bom, e antes de começar, nós estamos nos últimos dias da nossa Black Friday, então vou ter que falar disso um segundo, tá? Hoje é dia 27, no dia que eu tô gravando esse vídeo aqui, e a Black Friday vai até o fim de novembro, então você tem aí mais 3 ou 4 dias para aproveitar. Talvez esse seja o último vídeo que você está vendo que eu estou falando aqui de desconto, de acesso vitalício, de Black Friday. Então, rapidamente, o meu curso Comunidade Pinga Pinga tá com desconto, R$ 97,00 e acesso vitalício, tá? Então, só em novembro você vai ter essas condições. O link está na descrição do vídeo. E a minha ferramenta de opções, que é o Eagle System, está com 50% off até o final de fevereiro. E a gente não te exige um plano anual nem nada assim, é o plano mensal. Nossa única garantia que você vai continuar com a gente é a sua própria satisfação. O link também está na descrição para você usar o cupom, né? Tá aqui na descrição e tudo. Você entra lá, aplica o cupom e entra pela Black Friday também. Então corre porque falta pouco tempo, hoje já é dia 27, você tem mais uns 3 ou 4 dias, talvez seja o último vídeo que eu tô falando disso. Clica na descrição, vai lá, entra e aproveita agora. Bom, voltando pro assunto do vídeo aqui. Primeiro, né, eu vejo muita gente chegando para mim falando assim, Vitor, eu tenho R$ 100.000 lá na minha carteira e eu faço R$ 5.000 por mês, eu sou foda, brabo, entendeu? E eu sei fazer muita renda com opções, tá? E toda vez que eu escuto isso, eu fico um pouco preocupado, tá? Porque, de fato, durante 1, 2, 3 meses, talvez você consiga fazer esse tipo de renda utilizando opções, tá? O problema é que para fazer tanta renda assim utilizando opções, você com certeza está correndo muito mais risco do que você deveria, beleza? Então, fatalmente, essa pessoa que me fala isso, caso ela não acate as sugestões que eu dou para ela, que geralmente não acatam porque pensam, eu quero fazer mais dinheiro, esse cara não sabe de nada, então, fatalmente vem a história triste depois, né, que é, Vitor, eu fiz aqui venda de put numa ação, e aí ela já caiu 50%, eu tô com a ação na carteira, como é que eu recupero, né? Que aí é o segundo tiro, né? Meu Deus do céu, nem fala esse termo. Então, antes da gente falar sobre o quanto você precisa, é legal que a gente assuma que você não vai fazer esse tipo de coisa, né? Não vai colocar 100% da sua carteira em opções, né, como Notional de venda de opções, e também vai utilizar boas ações para poder fazer essas operações, beleza? Então eu queria deixar isso aqui registrado antes, porque eu escuto muitas histórias tristes de pessoas que passam aqui para me contar, né, para pedir ajuda muitas vezes, então não seja essa pessoa, beleza? Tente ser conservador e utilizar o instrumento da forma correta, e você vai ter muitas e muitas alegrias, assim como meus milhares de alunos fazem. Então vamos lá, nesse vídeo nós vamos simular aqui 3 situações com venda de opções. A primeira é o cara conservador, que ele vai utilizar 5% da sua carteira como notional de venda de opções, beleza? O que isso quer dizer? Digamos que ele tenha lá R$ 1 milhão na sua carteira de investimento, né, entre vários investimentos ali. Se ele está utilizando 5% de notional, quer dizer que se o mercado cair, ele vai ter que pegar R$ 50.000 dessa carteira dele e comprar em ações. Se o mercado subir muito, ele vai ter que pegar R$ 50.000 das ações que ele tem e vender e transformar em renda fixa, beleza? Basicamente isso. Por isso é 5%, né? 50 mil de 1 milhão. Ou seja, no máximo, ele vai deslocar 5% da carteira dele para um lado ou para o outro. Beleza? Esse é o cara conservador. Nós vamos também ver o cara agressivo, que vai fazer isso com 10%, e o cara extremamente agressivo, que é um cara que eu não gosto nem de falar muito dele, porque eu já acho um pouco irresponsável fazer isso,
que seria o cara que usaria 15%, tá? A não ser que você tenha uma carteira muito pequena, que o seu aporte seja muito grande com relação à quantidade de dinheiro que você juntou, essa opção, inclusive, é não recomendada, descartada, tá bom? Ficaria ali entre 5% e 10% mesmo, para você poder fazer a sua renda com opções de forma confortável, segura, tranquila. Isso é importante porque a principal coisa da sua carteira tem que ser a alocação dos seus ativos. Opção é a cereja do bolo, é o que você vai fazer a mais ali para ter uma renda extra, né? Para poder gerar aquele pinga-pinga e ter mais opcionalidade de aportes, né? Ter aquele fluxo de caixa ali entrando todo mês, beleza? Mas é a cereja do bolo. O importante é você ter uma boa carteira por trás dessas operações. E nós já vamos falar de números. Antes eu só quero fazer uma outra consideração também, tá? Nós estamos falando aqui de renda e não de rentabilidade. São coisas diferentes, beleza? O que é a renda? A renda é aquele pinga-pinga, é o caixa, o fluxo de caixa que aquilo está gerando. Rentabilidade é o resultado, é como se fosse um regime competência da sua carteira, digamos assim, tá? Então, por exemplo, se você tem uma ação que pagou 10% de dividendos esse ano e ela caiu 15%, você teve uma renda de 10%, mas você teve uma rentabilidade de menos 5%, beleza? Então, rentabilidade e renda são diferentes. Você pode utilizar opções para tirar renda da sua carteira, e se o mercado for muito mal, tiver uma crise e tudo mais, sua rentabilidade ainda pode ser negativa, porque a sua carteira caiu, né, o juro subiu, aí sua renda fixa desvalorizou, as ações caíram, etc. Você tirou renda lá, mas sua rentabilidade foi negativa. E você pode também ter uma renda que você tira da sua carteira e tudo foi bem, o juro caiu, as ações subiram, tudo deu certo, e aí sua rentabilidade vai ser muito maior ainda, né? Vai ter uma rentabilidade muito boa, além da renda que você tirou da sua carteira, tá? Só queria que você diferenciasse, nós estamos falando de renda aqui, não de rentabilidade, ok? Bom, vamos para minha tela aqui agora para a gente colocar algumas premissas, né? Você está vendo aqui na minha tela essa pesquisa que eu fiz aqui, ó. Qual é o yield médio dos dividendos do IDIV, né? O IDIV é um índice de ações pagadoras de dividendos, beleza? Então, ele já veio com essa resposta aqui, ó, que a gente vai utilizar, porque ele já deu uma resposta até mais completa, olha só. Até o dia 17 de novembro, que foi 10 dias atrás, o dividend yield dos índices de dividendos e fundos imobiliários, IDIV e FIX, eram de 9,95, vamos considerar 10% ao ano, né? E 12,09, que nós vamos considerar 12% ao ano, para facilitar nossas contas aqui. Ou seja, as ações pagadoras de dividendo, na média ali, estão pagando 10% de yield no ano, e os fundos imobiliários estão pagando, na média, ali 12% de yield ao ano. Vitor, isso é um yield normal, comum, historicamente no mercado? Não, tá? Não. Estamos com yields altíssimos, tanto para ações pagadoras de dividendo, quanto para fundos imobiliários. Está extremamente alto. Não é comum a gente ter um yield assim, mas hoje nós vamos utilizar esses yields aqui para a gente ter uma base, ok? Então é 10% ao ano com ações, 12% com fundo imobiliário. O que isso quer dizer? Se fosse uma carteira 100% de ações, você precisaria de 600 mil reais na sua carteira para poder fazer 5 mil reais por mês, né? Porque é 10% ao ano, você tiraria 60 mil no ano, que dá 5 mil por mês. E se fosse uma carteira 100% de fundos imobiliários, você precisaria de uma carteira de 500 mil reais para fazer 5 mil reais por mês, porque é 1% ao mês aproximadamente. Então 500 mil vezes 1% dá 5 mil, e essa seria a carteira que você precisaria para fazer 5 mil reais por mês, utilizando um desses dois instrumentos, ações e fundos imobiliários. Na prática, você não vai ter uma carteira 100% ações, você não vai ter uma carteira 100% fundo imobiliário, né? Você vai ter renda fixa ali no meio, vai ter uma mistura dos dois, e você vai fazer opções com essa carteira misturada de várias coisas que você vai ter ali também. Preferencialmente, você vai ter uma carteira exterior também, né? Dolarizada e tudo mais. Então, não vai ser 100% de nada, mas só para você ter uma noção de quanto seria, 500 mil com fundos imobiliários, 600 mil com ações. Bom, e na parte de opções? Aí a gente vai ver aqui no Eagle System, tá? Que é a ferramenta aqui da Eagle para ver tudo de opções que a gente quer aqui, tem várias funções. Eu vou carregar aqui no buscador as minhas operações favoritas, ele vai me trazer uma série de ações aqui para a gente dar uma olhada. Eu vou buscar opções só para a gente conseguir ver quanto que cada ação gera mais ou menos de renda, caso eu faça uma venda de put ou uma venda de call
com algumas dessas ações, beleza? Então a gente vai dar uma olhada nessa listinha e ver quanto cada uma paga, para a gente ter uma noção mais ou menos de quanto a gente conseguiria de yield se a gente tivesse uma carteira de ações diversificada, né? Ou uma carteira de renda fixa que a gente fosse vender puts de ações diversas nessa carteira, beleza? Então aqui o Eagle System já carregou. Primeiro, put de Petro, né? Olha só o que a gente tem aqui. Petro está 32,21, então uma put ATM seria aqui, ó, 32,25. O último negócio foi 65, tá bom? Um prêmio de 2%, um prêmio mensal de 2,75, porque a opção não está ali faltando um mês exatamente, né? Na verdade, esse vencimento aqui é 19/12, então tá ali cerca de 3 semanas, né? Até menos de 3, cerca de 3 semanas para vencer. Então daria ali perto de 3% ao mês, tá? Se a gente for olhar aqui, Suzano tá 47,94, então essa 48 aqui seria uma ATM, 2,39%, né, ao mês de prêmio. A gente olhar aqui, Exetec está 19,30, né? A gente não tem nenhuma do 19,30, mas tem 19,45, estaria pagando ali 4,73% de prêmio mensal, né? GGBR está ali R$19, a gente não tem também, tem 19,10 aqui que estaria pagando 3,30% mensal na put, né? Klabin está 17,73, a gente tem 17,79 pagando 2,4. Lojas Renner, 15,80, a gente tem essa aqui do 15,73, pagando 4%, e assim sucessivamente, tá? A gente tem aqui, ó, Itaúsa, R$12, pagando praticamente 2%, né? 1,7% para 3 semanas. Banco do Brasil no 22,17, a gente tem aqui, ó, 2,82% ao mês, tá? Prio, 37,67, a gente teria essa aqui pagando 3,44%, né? Seria a mais ATM. E assim a gente vai, né? Vamos ver as calls aqui, olha só. Banco do Brasil, né? 22,19, pagando 3,82%. Ipera, né? Que é uma ação que eu gosto bastante. Ali tá 22,11, a do 26 está pagando 4,91% de prêmio, tá? Então, deu para ver ali que varia alguma coisa entre 2 e 4, 4 e pouco, né? Alguma coisa nesse sentido. Vamos assumir 3% aqui de prêmio médio, se você fosse fazer uma venda de opções com as ações que você tem na sua carteira. Bom, se você assumir 3% de prêmio sobre, né, o notional que você está utilizando ali nas opções, você precisaria de R$167 mil de notional para fazer R$5 mil de renda. É bem pouco, né? Porque você está extraindo 3% daquele notional, tá? Mas como eu falei, você não vai utilizar 100% da sua carteira para fazer venda de opções, né? Então, se você fosse o conservador que usa 5% da sua carteira, né? 5% para put, 5% para call, você tiraria 0,3% de prêmios da sua carteira total e você precisaria de R$1.670.000 para gerar R$5.000 apenas com opções, tá? Sem considerar as outras formas de renda que essa carteira geraria, beleza? Se você for o cara agressivo, que usa 10% da sua carteira, né? 10% para puts, 10% para calls, já é um cara que desaloca bastante quando o mercado muda, né? Você precisaria de R$834 mil para gerar R$5 mil apenas com opções, tá? E se você fosse extremamente agressivo, que é o que eu não recomendo, não faça, a não ser num caso extremamente específico, sua carteira é muito pequena, seu aporte é muito grande, você ainda pode fazer esse tipo de peripécia aqui, né? Que é usar 15% para puts, 15% da sua carteira para calls. Você precisaria de R$556 mil para gerar R$5 mil apenas com opções. A beleza disso tudo é que você não vai utilizar um método ou outro, você vai utilizar os métodos combinadamente. Então você vai ter ações, fundos imobiliários, renda fixa, vai fazer as suas operações com opções e isso tudo vai estar misturado lá na sua carteira. Você pode fazer as operações com opções e ter uma carteira de ações gerando dividendos, né? Você ter fundos imobiliários na sua carteira não impede que você use opções no restante da sua carteira. Então tudo isso vai estar misturado e vai acabar acumulando algumas coisas. Então vou dar um rápido exemplo. Imagina que você tem uma carteira de R$600 mil e está 200 mil em ações pagadoras de dividendos, 200 mil em fundos imobiliários e 200 mil em renda fixa.
e você vai ser um conservador. Você vai pegar 5% dessa carteira, que é 30 mil, e usar de Notional para venda de put, 5% dessa carteira, que é 30 mil, e usar de Notional para venda coberta de calls, tá? Nesse caso, você faria R$ 1.800 com opções. A sua carteira geraria R$ 1.670 de dividendos por causa desses 200 mil que estão alocados em ações, e os fundos imobiliários, 200 mil de fundos imobiliários, geraria mais R$ 2.000 por mês. Isso já daria aproximadamente R$ 5.470 por mês de renda, tá? Isso se você usar a abordagem conservadora, dos 5% da sua carteira para put e 5% para calls. Se você utilizar a abordagem agressiva, você adicionaria mais 1.800, que ficaria perto dos 7.000, e a extremamente agressiva, que eu não recomendo de forma alguma, você estaria próximo de 9.000, porque adicionaria mais 1.800 nessa renda. Então, a carteira conservadora, beleza, a agressiva você já tem que ter um certo estômago, porque ela vai ter volatilidade, e a extremamente agressiva não faça, beleza? E de preferência, você vai pegar esses 5.470 ou esses R$7.000 e vai reaportar na sua carteira, tá? Para você rebalancear ela o tempo inteiro. Então, a carteira saiu ali dos percentuais que você definiu, você vai usar esse dinheiro junto com o seu aporte também ativo para ir rebalanceando essa carteira ao longo do tempo. Bom, se você quiser aprender a fazer essas operações de renda com opções de uma forma tranquila, conservadora, serena, sem correr riscos exagerados, né? E principalmente de uma forma didática, né? Que você vai conseguir aprender, aplicar, fazer tudo certinho junto com a nossa comunidade. Eu vou te convidar a entrar na comunidade Pinga Pinga. Ele é um curso de opções com aulas gravadas para você estudar no seu ritmo, e tem também um grupo de alunos no Telegram, onde a gente tira dúvidas, né? Dá suporte, vocês têm uma comunidade lá para conversar, as pessoas trocam ideias sobre o que estão fazendo, sobre o que estão aprendendo também. E estamos em Black Friday, então se você quiser entrar agora, você vai ganhar R$ 97 de desconto. Ele já é um curso bem barato, tá? E além disso, acesso vitalício, tá? Então essas são as duas condições de Black Friday, 97 de desconto e acesso vitalício. Tem alguns bônus lá também no nosso curso, na nossa comunidade. A gente tem um assessor parceiro que faz condições excelentes para você poder operar opções, né? Então tem vários bônus lá que você consegue acessar. Eu realmente recomendo que você entre, vai ter o link na descrição já com o cupom aplicado para você comprar, fazer parte da minha comunidade. Só na Black Friday com essas condições você tem mais uns 3 dias aí para fazer, então recomendo que você faça logo, porque dia 30 de novembro vai terminar, tá? E além disso, o Eagle System, que é essa ferramenta que eu mostrei aqui para vocês, você viu, né? Eu consegui pesquisar várias opções de uma vez e tudo. Ela tem várias outras ferramentas muito interessantes que você vai poder utilizar também, tá? E ela tá com 50% off até o final de fevereiro, tá? E a gente não está exigindo plano anual nem nada, é um plano mensal, porque eu sei que se você assinar a ferramenta, você vai querer continuar comigo, porque ela é muito útil e você vai ficar satisfeito, tá? Então ela já é muito barata, ela custa R$ 29,90 naturalmente. Com a Black Friday ela está ali por volta de R$15, né, que é 50% de desconto, e esse desconto vai até o final de fevereiro, tá bom? Então você vai poder curtir novembro, dezembro, janeiro e fevereiro com desconto e continuar com a gente aí por muitos e muitos anos, com certeza, porque vai te gerar muito valor essa ferramenta, tá bom? Então não deixe para depois, links na descrição, no primeiro comentário, use os cupons que estão aqui, os links que já tem aplicado também o cupom, pode usar à vontade, e eu vou te encontrar dentro da minha turma ou lá dentro do Eagle System, né, utilizando a ferramenta. Beleza? Se você quer entender melhor como é que funciona o curso, eu tenho um vídeo gravado só sobre isso, eu vou deixar ele aqui do lado. Você clica aqui nesse quadradinho e você vai lá para o vídeo onde eu explico a comunidade Pinga Pinga e tudo que você vai ver lá, tá bom? Vai ser um grande prazer te receber na minha turma, ou no próximo vídeo, ou lá dentro do Eagle System também. Foi um grande prazer gravar isso aqui para você. Um grande abraço.